Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Eu queria que o Padre Mário contasse um pouquinho pra gente essa questão do processo, né? Se alguém que está nos assistindo agora, como é que uma pessoa faz para ser santo na igreja, né? Quais são as etapas assim que a igreja ela dispõe para declarar a pessoa santa? E qual fase, né? Qual etapa que o irmão Roberto está? Exato, muito bem. É uma pergunta bem interessante. Acho que todos temos vamos dizer, essa dúvida e vamos então dar uma dica e vamos passar assim rápido porque é talvez bem complexo. Mas primeiro, como o Renato disse, ele participou dessa primeira fase, que é um tribunal diocesano, né? É parte exatamente de onde aquela pessoa viveu, onde ela ganhou ali a fama de santidade. Então, primeiro, ter fama de santidade. Então, se elabora um processo apontando, apresentando o que mostra nessa pessoa, que sinais, a vivência, o que ela, vamos dizer assim, o que ela plantou ao longo de sua vida e que dá sinais de que ela permitiu a graça santificante, a graça, né, a vivência do seu batismo e aquilo que ele viveu em grau heróico e que se expressa como a santidade de Deus. Então esse é o primeiro passo, né? Assim, os sinais de que ele é um servo de Deus. Então é o primeiro título que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele religioso ou religiosa ou leigo, né? Interessante que muitas pessoas às vezes pensam que só religioso, religiosa, padre ou bispo ou um irmão de uma congregação é que pode ser santo. E não, né? A gente viu que na história a gente vê que tantas pessoas, todos nós somos chamados à santidade, como o Padre Rafael disse, né? Temos agora o Carlo Acutis, né? Tão bonito o testemunho dele adolescente. Então, de servo. Depois, então, o segundo passo é ir para o Vaticano, todo esse apanhado de conteúdos, de testemunhos, de cartas, de escritos, se a pessoa possui, né, escritos próprios, diários e tal. E essa é a fase romana. Então a primeira diocesana, depois a fase romana, e a terceira fase lá, né, se monta uma comissão específica para que vamos dizer assim, seja examinado o que eles receberam criteriosamente, né? São pessoas bem distintas que vão analisar todo esse processo. E depois, o quarto ponto seria o Vaticano reconhecer as virtudes heróicas daquela pessoa, daquele servo, que foi então o primeiro título que ele recebeu, servo de Deus, né? E depois disso, então, reconhecendo as virtudes heróicas, que no nosso caso, nós estamos nessa fase, ele recebe o título de venerável. Então hoje não é só irmão Roberto Giovanni, como a gente já costumou falar, né? Isso não sai da gente, eu também, muitas vezes eu falo irmão Roberto. Então hoje ele é venerável Roberto Giovanni, então já subiu mais um grau rumo à canonização. Depois então, né, acontece o seguinte, nós precisamos do milagre, né? Aquele milagre que tem que ser comprovado e depois de toda a análise desse milagre, manda para o Papa e o Papa vai então dar um parecer favorável, né? A última palavra é sempre do Papa, mas claro, toda essa documentação ela chega de forma assim muito clara, né? E interessante que não se pode errar, né? A gente tem que entender muito isso, não se pode ter falha num milagre, né? O milagre tem que ser milagre de verdade. Então depois dessa aprovação do Papa, o Papa beatifica o venerável, né? E dali que ganha o título de beato. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.